O segredo espiritual. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Segredo Espiritual. Eu sou o Gabriel e hoje quero convidar vocês para uma jornada poderosa e transformadora. Vamos conversar sobre uma verdade que muitos evitam, mas que você, como escolhido, precisa conhecer profundamente. Prepare-se, porque esta mensagem pode abalar suas crenças e despertar algo grandioso no seu espírito. O que vou compartilhar pode mudar a forma como você enxerga a fé e o caminho para a salvação. Então, se você está em busca de respostas e quer entender o que realmente está em jogo na sua caminhada espiritual, fique comigo até o final. O que está prestes a ouvir não é apenas um ensinamento comum, é um chamado, uma revelação que pode transformar a sua vida. Vamos lá? E se eu te dissesse que existe uma maneira de se proteger desses ataques energéticos e elevar ainda mais sua jornada espiritual? Eu sou Gabriel e tenho ajudado muitas pessoas a alcançar o verdadeiro poder espiritual que reside dentro delas. Quero apresentar a você uma ferramenta poderosa que pode transformar sua vida, o audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e inspirador, este audiolivro revela técnicas poderosas para sua evolução espiritual, desenvolvimento pessoal e uma exploração profunda do autoconhecimento. Ao adquirir este audiolivro, você vai descobrir como manter sua energia protegida, fortalecer suas habilidades espirituais e encontrar um equilíbrio que transforma sua jornada, e também vai ganhar um desconto de 33% no meu e-book, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho. Inacreditável! Não perca a oportunidade de explorar seu potencial máximo e alcançar uma transformação verdadeira. Clique no link na descrição e garanta já o seu audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Vamos juntos nessa jornada de despertar e crescimento espiritual. Pode ser que você se surpreenda com o que vou dizer, mas é crucial que permaneça em silêncio e focado no que está por vir. Você está assistindo a mais um vídeo exclusivo para os escolhidos. Se você não acredita em Cristo, talvez não assista até o final. Fique à vontade para desligar, pois a mensagem pode não ressoar com sua alma ou espírito. Mas se você é um verdadeiro crente em Cristo, vai entender completamente tudo o que estou prestes a explicar. Estou aqui com um fogo ardente na minha alma, não de mim mesmo, mas do Deus vivo, o Espírito Santo. Esta não é uma mensagem casual, é um chamado aos escolhidos, àqueles que são separados. Quero incendiar seu coração com a verdade, abalar os fundamentos do seu entendimento e despertar o fogo adormecido dentro de você. Hoje, trago uma mensagem que vai acender seu espírito ou deixá-lo impressionado com o peso das suas implicações. Não é apenas um ensinamento. É um aviso, um apelo divino e um lembrete de que sua alma, sua eternidade, está em jogo. Existe um pecado tão grave, tão definitivo, que mesmo a imensa misericórdia de Deus não o perdoará. Esse pecado, mencionado pelo próprio Jesus, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este pecado é imperdoável, não porque o amor de Deus seja limitado, mas porque rejeitar o Espírito Santo é rejeitar a própria linha de vida que leva à salvação. Hoje, vamos nos aprofundar para entender o que significa blasfemar contra o Espírito Santo e por que a Bíblia nos alerta tão seriamente sobre isso. Querido, hoje você será confrontado com a verdade, e a verdade tem o poder de transformá-lo ou deixá-lo abalado. Esta mensagem não é para os fracos de coração, é para aqueles que desejam se elevar ao seu chamado, que querem que o fogo da presença de Deus consuma cada canto de suas vidas. Bem-vindo a uma palavra de sabedoria. Se ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever, curtir o vídeo e ativar as notificações para se manter atualizado com a palavra de Deus. E então eu digo a você: todo tipo de pecado e calúnia pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado.
nem nesta era, nem na futura. Mateus 12, 31 a 32. Jesus não usou palavras vagas quando falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não é uma parábola ou uma metáfora, é uma declaração direta da boca de Deus. Todo pecado, não importa quão grave, pode ser perdoado, exceto este. Por quê? O que torna a blasfêmia contra o Espírito Santo tão séria que nem mesmo a graça ilimitada de Deus a perdoa? Para entender isso, precisamos primeiro saber quem é o Espírito Santo. Ele não é uma força distante ou uma ideia abstrata. É a própria essência de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que atua nos corações dos crentes, convence o mundo do pecado e nos conduz a toda a verdade. É Ele quem regenera nossos corações, tornando-nos novas criaturas em Cristo. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar o seu trabalho, negar sua presença e atribuir seus atos divinos ao mal. É rejeitar o próprio meio pelo qual Deus nos atrai para si. Não se trata de uma palavra dita sem pensar ou um pensamento passageiro. É uma rejeição deliberada e endurecida do trabalho do Espírito, mesmo quando você sabe que é a verdade. É ver a mão de Deus agindo e ainda assim escolher atribuí-la ao inimigo. Por isso é imperdoável. Não porque Deus não possa perdoar, mas porque ao cometer esse pecado, a pessoa se afasta do próprio meio de receber perdão. Você sente a gravidade dessa verdade, escolhido? Isso não é um jogo, não é algo para ser levado levianamente. O peso da eternidade repousa sobre o seu entendimento e reverência pelo Espírito Santo. A Bíblia está cheia de alertas sobre esse pecado. Não está escondido nem é vago. Deus, em sua misericórdia, nos deu exemplos claros para entendermos a seriedade da blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos mergulhar nas Escrituras e aprender as lições que elas nos oferecem. Um dos alertas mais sérios vem dos fariseus. Em Marcos 3, 22 a 30, vemos Jesus realizando milagres, expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo. Mas os fariseus, cegos pelo orgulho e ciúme, acusaram-no de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Essa é a essência da blasfêmia contra o Espírito Santo. Conhecer a verdade, ver a evidência do poder de Deus e ainda assim escolher rejeitá-la e atribuí-la ao mal. Jesus responde com um aviso que deve ecoar nos corações de todos os crentes. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e todas as blasfêmias que disserem. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu de eterno juízo. Marcos 3, 28 a 29. Essa é uma linha que nunca deve ser cruzada, escolhido. Os fariseus testemunharam o poder incontestável de Deus, mas seus corações estavam tão endurecidos que o rejeitaram. Que isso sirva de alerta para todos nós. Nunca devemos permitir que o orgulho, o ciúme ou a rebeldia nos cegue para o trabalho do Espírito Santo. Ananias e Safira, em Atos 5, 1 a 11, são outro exemplo trágico de desrespeito ao Espírito Santo. Eles mentiram para os apóstolos sobre o dinheiro que receberam pela venda de um terreno. Pedro deixou claro: não mentiste aos homens, mas a Deus. Eles mentiram para o Espírito Santo e sua punição foi a morte imediata. Essa história nos lembra que o Espírito Santo não deve ser zombado ou tratado com desdém. Sua presença é santa e ele exige nossa reverência. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é tão diferente de outros pecados? Para responder a isso, precisamos entender o papel do Espírito Santo na vida de um crente. Ele é o próprio sopro de Deus em nós, nos convence do pecado, nos guia à verdade e nos capacita a viver uma vida que honra a Deus. Sem o Espírito Santo, não podemos nem mesmo chegar à fé. É Ele quem abre nossos olhos para a verdade do Evangelho e nos dá o poder de vivê-lo. João 16:13 nos diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo é nosso guia, nosso conselheiro, nosso consolador.
Blasfemar contra ele é rejeitar aquele que nos conduz a Cristo. Imagine uma pessoa se afogando no mar e um barco de resgate se aproximando. Blasfemar contra o Espírito Santo é como ver o barco, saber que ele está ali para salvá-lo, mas escolher afastá-lo, preferindo se afogar em seu orgulho. É por isso que é imperdoável, porque é uma rejeição do único meio de salvação. O Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, ele nos capacita a viver em retidão. Atos 1:8 diz: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sem o Espírito Santo, somos impotentes. É Ele quem nos equipa para o trabalho do reino. Blasfemar contra Ele é nos desligar do poder de Deus. O que diferencia a blasfêmia contra o Espírito Santo de outros pecados? Afinal, a Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. E ainda assim, nos é oferecido perdão através do sangue de Jesus. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é diferente. Não é um momento de raiva ou fraqueza em que falamos sem pensar e depois nos arrependemos. Não, é muito mais perigosa. É uma rejeição deliberada e consciente da verdade. É ver a luz e escolher as trevas. É ouvir a voz do Espírito Santo e decidir silenciá-la. Este não é um pecado cometido por ignorância ou fraqueza. É um pecado cometido em desafio, com pleno conhecimento do que está sendo rejeitado. Hebreus 10:26-27 nos alerta. Porque se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e fogo ardente que consumirá os inimigos de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição deliberada e contínua da verdade que pode nos salvar. Este pecado é diferente dos outros em sua finalidade. Quando mentimos, roubamos ou enganamos, ainda há espaço para arrependimento. Quando fofocamos ou alimentamos amargura, o Espírito Santo nos convence e temos a oportunidade de voltar para Deus. Mas quando blasfemamos contra o Espírito Santo, nos cortamos da própria fonte de convicção, daquele que nos leva ao arrependimento. Não há volta, porque rejeitamos o próprio meio de salvação. Vivemos em um mundo cheio de mentiras e enganos. Todos os dias, o inimigo sussurra nos corações das pessoas, semeando dúvidas, confusão e rebeldia. Mas, em meio a essa escuridão, o Espírito Santo se destaca como o Espírito da Verdade. João 16:13 o chama de Espírito da Verdade, que nos guiará a toda a verdade. Honrar o Espírito Santo significa agarrar-se à verdade, mesmo quando o mundo nos diz o contrário. É ser sensível à voz do Espírito Santo, mesmo quando o barulho ao nosso redor tenta abafá-la. É manter-se firme na palavra de Deus, mesmo quando a sociedade nos pressiona a ceder. 1 João, capítulo 4, versículo 6 diz: Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve. Mas quem não é de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o Espírito da Verdade e o Espírito do erro. O Espírito Santo é o único que pode nos guiar pelo labirinto de enganos que nos cercam. Rejeitá-lo é abraçar as mentiras do inimigo, andar nas trevas enquanto se recusa a ver a luz. Querido, o mundo está cheio de enganos, e o inimigo fará tudo ao seu alcance para afastá-lo da verdade. Mas o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, é seu guia. Ele é sua âncora em um mundo caótico. Honre-o, ouça-o, não o entristeça, e certamente não o rejeite. Há uma diferença entre entristecer o Espírito Santo e blasfemar contra ele. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito Santo ocorre quando pecamos, quando agimos de maneiras contrárias à vontade de Deus. É possível entristecer o Espírito, mas isso não significa que estamos além da esperança. Quando entristecemos o Espírito Santo, é um sinal de que ele ainda está trabalhando em nós, é um sinal de que ainda somos sensíveis à sua convicção. O fato de sentirmos o peso do nosso pecado é evidência de que o Espírito Santo não nos abandonou. Nesses momentos, o arrependimento é a chave.
Quando entristecemos o Espírito Santo, devemos correr de volta para ele com um coração arrependido, sabendo que ele é fiel para nos perdoar. Blasfemar contra o Espírito Santo, no entanto, é muito mais perigoso. Não se trata apenas de pecar ou falhar, é uma rejeição deliberada do trabalho do Espírito em nossas vidas, é conhecer a verdade e escolher rejeitá-la, é endurecer nossos corações ao ponto de não sentirmos mais convicção, não desejarmos mais o arrependimento e não reconhecermos mais o trabalho do Espírito. Querido, se você está sentindo a convicção do Espírito Santo, não endureça seu coração, não ignore sua voz. Corra para ele, não dele. Arrependa-se e deixe o fogo do Espírito Santo purificá-lo. Mas se você sente seu coração esfriando, se percebe que está se afastando da verdade, clame antes que seja tarde demais. Não permita que o inimigo o engane fazendo-o pensar que rejeitar a convicção do Espírito é algo leve. Então, como honramos o Espírito Santo? Como garantimos que nunca chegaremos perto de blasfemá-lo? Tudo começa com o cultivo de um coração de reverência e humildade. O Espírito Santo não é apenas uma força distante, ele é a própria presença de Deus habitando em nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nos lembra: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando você entende que seu próprio corpo é um templo para o Espírito Santo, começa a tratá-lo com a reverência que ele merece. Aqui estão alguns passos práticos para cultivar um coração que honra o Espírito Santo. 1. Renda-se diariamente. Todos os dias entregue seu coração, sua vontade e seus desejos ao Espírito Santo. Deixe que ele guie seus passos, convença seu coração e o conduza à verdade. A rendição não é um ato único, é uma postura diária do coração. 2. Seja rápido em se arrepender. Quando sentir a convicção do Espírito Santo, não demore para se arrepender. Não deixe que o orgulho ou a teimosia o impeçam de voltar para Deus. O arrependimento é um presente e é o Espírito Santo quem nos leva a ele. 3. Honre sua presença, fale do Espírito Santo com admiração e reverência. O trabalho dele em sua vida é sagrado e não deve ser tratado levianamente. Quando você falar dele, que seja com a honra que ele merece. 4. Busque a santidade. O Espírito Santo é santo e deseja nos tornar santos. Busque uma vida que reflita seu caráter. Abandone o pecado, abrace a justiça e permita que o Espírito Santo o transforme de dentro para fora. 5. Ouça sua voz. O Espírito Santo está sempre falando, mas precisamos estar dispostos a ouvir. Acalme o ruído do mundo e sintonize seu coração à voz dele. Quando ele falar, obedeça sem hesitação. Querido, o Espírito Santo não é apenas um auxiliador, ele é a própria presença de Deus dentro de você. Honre-o, reverencie-o, deixe sua vida ser um templo que reflete sua santidade. Escolhido, este é o seu chamado à ação. O fogo do Espírito Santo está ardendo dentro de você, mas é sua responsabilidade mantê-lo brilhando intensamente. Não entristeça o Espírito Santo, não endureça seu coração contra sua convicção e, acima de tudo, nunca jamais cruze a linha da blasfêmia. O peso da eternidade repousa sobre essa verdade. O Espírito de Deus está sobre você. Ele está chamando você para um padrão mais elevado, para uma caminhada mais profunda, para uma vida que honra sua presença em cada momento. Que o fogo do Espírito Santo o consuma, o refine e o conduza a toda a verdade. E enquanto você caminha por esse caminho, que nunca perca de vista a santidade da sua presença. Enquanto você absorve esta mensagem, não deixe que ela simplesmente mexa com seu coração e desapareça. Deixe que ela o mova à ação. Compartilhe esta mensagem com outros que precisam ouvi-la. Há inúmeras almas que estão lutando sob o peso de seu chamado, que estão batalhando em silêncio e se perguntando se sua fé vale a pena. Seja a voz que os lembra de que Deus os vê, que Ele honra sua fé e que a recompensa está a caminho. Se esta mensagem tocou seu coração, reserve um momento para comentar amém, afirmando que você está em concordância com a palavra de Deus. Que isso seja sua declaração de fé, um passo ousado em abraçar o custo e confiar em Deus pela recompensa.
Cada amém não é apenas um comentário. É uma declaração de crença, uma proclamação de que você é escolhido por Deus e está pronto para caminhar na plenitude de sua fé. E para aqueles que se sentem guiados, inscrevam-se e continuem esta jornada conosco. Deus está falando poderosamente nesta temporada, e você não vai querer perder as palavras que Ele está liberando para fortalecer, encorajar e elevar seus escolhidos. Quando você se inscreve, está entrando em uma comunidade de crentes comprometidos em caminhar na fé juntos, apoiando uns aos outros nas provações e celebrando as vitórias que Deus traz. Finalmente, encorajo você a compartilhar esta mensagem. Não guarde o fogo para si, espalhe-o para que outros possam ser acesos com a verdade da palavra de Deus. Há muitos que precisam deste encorajamento, que precisam ser lembrados de que sua pequena fé pode mover montanhas. Juntos, podemos acender um fogo nos corações dos escolhidos, preparando-os para o futuro glorioso que Deus prometeu. Vamos caminhar juntos nesta jornada, confiando na fidelidade de Deus a cada passo do caminho. Siga em frente hoje com o conhecimento de que você é escolhido, você é chamado, e que sua fé, não importa quão pequena, é mais poderosa do que você imagina. Mantenha-se conectado a Deus, confie nele em todas as coisas e permita que sua fé cresça de forma inabalável. Você está prestes a ver a poderosa mão de Deus mover-se em sua vida de maneiras que nunca pensou serem possíveis. Sua fé do tamanho de um grão de mostarda crescerá, e nada, absolutamente nada, será impossível para você. Vamos orar juntos esta oração de fé como uma família. Pai Celestial, em nome poderoso de Jesus Cristo, venho diante de Ti, maravilhado com Tua majestade, Tua santidade e Teu poder. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e não há ninguém como Tu. Pai, elevo esta mensagem diante do Teu trono e oro para que ela avance como um fogo que não pode ser apagado. Que Teu Espírito Santo mova-se poderosamente através de cada palavra falada, quebrando cada corrente, derrubando cada fortaleza e incendiando corações para a Tua glória. Pai, oro por cada alma que ouve esta mensagem. Que esta oração alcance seus corações como um martelo, quebrando a dureza do pecado, da rebeldia e do orgulho. Em nome de Jesus, repreendo todo espírito de engano, toda mentira do inimigo que criou raízes em suas mentes. Declaro que, pelo poder do Espírito Santo, as correntes do pecado estão sendo quebradas na vida de cada pessoa que ouve esta mensagem. Pai, que seus corações sejam convencidos pelo fogo do Teu Espírito. Abre seus olhos para verem Tua verdade. Abre seus ouvidos para ouvirem Tua voz. Espírito Santo, invade suas vidas como um vento impetuoso, queima toda impureza, toda distração, toda crença falsa que os afastou da Tua presença. Traga-os de volta para Ti, Pai, que eles sintam o peso da Tua glória, o fogo da Tua convicção e o poder da Tua presença de uma maneira que nunca experimentaram antes. Agita seus espíritos, Senhor, para que Te encontrem de forma profunda e sejam transformados para sempre. Senhor, levanto diante de Ti aqueles que compartilharam esta mensagem, que deram o passo ousado de espalhar a verdade da Tua palavra. Abençoa-os, Pai, por sua fidelidade, que Tua graça os envolva como um escudo enquanto eles compartilham. Senhor, que o fogo desta mensagem toque os corações de todos que eles alcançarem. Multiplica o impacto, Senhor, que esta mensagem vá além de fronteiras, além de muros e além de limitações, que seja como um incêndio florestal espalhando-se por nações, incitando o renascimento e trazendo salvação aos perdidos. Pai, para aqueles que se inscreveram, curtiram, comentaram e responderam amém a esta mensagem, oro por uma bênção especial sobre eles. Que sua fé seja fortalecida e que suas vidas sejam transformadas pelo Teu poder. Honra sua resposta à Tua palavra e derrama Teu Espírito sobre eles em maior medida. Encontra-os em suas necessidades, Pai. Preenche-os com Teu amor, paz e ousadia. Que sejam portadores do Teu fogo, espalhando Tua luz onde quer que vão. Declaro, em nome poderoso de Jesus, que nenhuma arma forjada contra esta mensagem ou contra aqueles que a ouvem prosperará. Todo ataque do inimigo é quebrado pelo sangue de Jesus.
Cada corrente de cativeiro é destruída, toda mentira é exposta, todo espírito de rebeldia é expulso. Pai, que o poder do Teu Espírito Santo mova-se de maneiras inegáveis, trazendo transformação, cura e restauração. Que Teu fogo caia, Senhor. Que caia sobre cada ouvinte, sobre cada coração. Batiza-os novamente em Teu Espírito Santo. Que eles sintam o peso da Tua presença, o fogo da Tua verdade e a santidade do Teu amor. Que andem em reverência e honra ao Teu Espírito, nunca Te entristecendo ou rejeitando, mas vivendo em constante rendição e obediência. Nós Te damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que Teu nome seja exaltado através desta mensagem e que Teu reino venha, que Tua vontade seja feita na terra como é no céu. No poderoso, incomparável e majestoso nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração e você deseja nos apoiar em nossa missão de espalhar a palavra de Deus, há um link fixado nos comentários abaixo. Compre meu audiolivro para ajudar nossa missão. Obrigado por se unir a Deus neste trabalho importante. Obrigado e até a próxima.